Em vazamentos recentes divulgados pelo site da Intercept Brasil, nós tivemos trocas de mensagens de Sérgio Moro com Deltan Dallagnol, onde foi citado o nome do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E aparentemente, em um determinado momento da Operação Lava Jato, as operações iriam atingir o ex-presidente FH. Isso deixou o Moro preocupado porque poderia melindrar algumas pessoas, revelando ali um possível projeto de poder por parte do Sérgio Moro com algumas aspirações políticas. Muitas pessoas diziam que Sérgio Moro ele iria ocupar algum cargo caso o Geraldo Alckmin fosse eleito. Alckmin não foi eleito, mas depois, com a eleição de Bolsonaro, Moro acabou assumindo o Ministério da Justiça. E essas investigações chegando até Fernando Henrique Cardoso poderiam acabar afetando a percepção da classe média junto a Moro, então isso poderia acabar pegando muito mal para ele. Mas deixando esses vazamentos de lado, vamos falar sobre o que nós tivemos hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Hoje nós tivemos a participação de Sérgio Moro nessa comissão, ele foi falado, teve uma arguição muito longa, vários senadores falaram, onde ele iria dar explicações sobre esses vazamentos, sobre o conteúdo das conversas. E aí eu gostaria de dar destaque para o senador Renan Calheiros, do MDB, onde Renan Calheiros chamou muito a atenção, porque ele não conseguiu ser presidente do Senado, depois não conseguiu ser presidente da CCJ, e por conta disso talvez ele, no caso, tenha ficado melindrado, para usar uma expressão que foi utilizada por Sérgio Moro. E tem se mostrado ali uma certa oposição ao governo Bolsonaro no Senado. E Renan Calheiros mostrou de fato, aparentemente, que ele ainda manda no Senado, porque ele foi um dos últimos a falar, mas ele estourou o tempo várias vezes, ele foi interrompido pela presidente da comissão, a Simone Tebet, aí ele acabou tendo uma discussão, o Sérgio Moro foi falar, ele interrompeu o Sérgio Moro, aí depois ele teve tempo para réplica, muitas pessoas brigaram com o Renan, aí Simone Tebet interrompeu ele, aí ele falou assim, mas assim não dá, poxa, a gente está aqui para tentar extrair informações, ele deu um show à parte, e me chamou muita atenção Renan Calheiros, jovem, bronzeado, muito, aparentemente quase aparentando ser mais jovem do que o próprio Sérgio Moro. Tudo bem que o Moro estava cansado, porque um processo desgastante, já estava no final, mas Renan Calheiros deu ali o seu show à parte e já mostrou que ele pode ser, sim, uma pedra no sapato do governo Bolsonaro. Mas voltando para o caso, gostaria de dar esse parênteses para o Renan Calheiros, mas voltando para as perguntas. Sérgio Moro foi pressionado nessa CCJ, na comissão, na CCJ, e foi interessante porque ele mostrou uma linha de raciocínio que ele adotou. Sérgio Moro, aparentemente, e é curioso pelo seguinte, a todo momento ele não comprova e nem desmente. Mas todos que estavam ali, os senadores, o Sérgio Moro, eles tratam aquele conteúdo como sendo um conteúdo verdadeiro, como sendo se o próprio Sérgio Moro tivesse falado, ele tivesse feito aquilo. Ele não assume, ele não nega, mas todos ali tratam aquelas conversas como se elas fossem de fato do Sérgio Moro, o que é bastante curioso. Mas o Sérgio Moro ele adotou uma linha de raciocínio. Primeiro ele fala que as mensagens elas podem ter sido adulteradas. Depois eles atacam a fonte, ele e os apoiadores dele, mas principalmente Sérgio Moro, atacam as fontes, quem obteve, falam que foram obtidas de modo criminoso, então ele acaba tirando o foco do conteúdo das mensagens para a forma como essas mensagens foram obtidas. Muita gente questionou também com os vazamentos do Watergate, questionaram com os vazamentos da Dilma Rousseff, mas ele sempre quis explicar que não é nada disso, que são situações diferentes. E em alguns momentos ele falou simplesmente que, olha, eu não lembro que isso acontece. E é muito engraçado, eu não lembro dessas conversas, o que é muito engraçado, porque nas delações premiadas, ele exigia que as pessoas se lembrassem de coisas que ocorreram há anos, e ele próprio agora não está lembrando. Então, na época, era obrigado a lembrar, as pessoas não poderiam se equivocar, mas agora, para ele, não vale mais. Então, o que nós temos agora é uma linha de raciocínio bem estabelecida por Sérgio Moro. Atacar, falar que as mensagens foram obtidas de modo criminoso, falar que o conteúdo das mensagens pode ser manipulado e falar que não lembra. É quase um tipo, eu não sabia, muito parecido com o que Lula falava. Então parece que ele está emulando o que o ex-presidente Lula falava. Eu não sabia, agora ele fala que eu não lembro. Mas essa situação toda ela está chegando em um impasse que eu observo. E como eu já venho falando, nós temos dois caminhos, dois desdobramentos, dois impactos, melhor dizendo. Nós temos um impacto jurídico, que é o impacto profissional para Sérgio Moro, ele já abandonou a magistratura, pleiteando possivelmente uma vaga para ser ministro do STF, não vai conseguir por toda essa situação, é muito difícil o Sérgio Moro ser aprovado para uma vaga de ministro do STF, as chances dele são muito baixas. Mas nós temos os desdobramentos políticos, e esses desdobramentos políticos, eles não são tão claros assim como que isso vai ocorrer. Então toda essa situação, do ponto de vista político, nós estamos
perante um impasse. E aquilo que eu vou dizer agora, ela pode acabar deixando algumas pessoas chateadas aqui, algumas pessoas descontentes, mas eu vou dizer isso mesmo assim. A esquerda, ela vai eleger Sérgio Moro. E ela vai eleger Sérgio Moro porque os ataques que estão sendo feitos a Sérgio Moro, eles estão sendo feitos de uma forma absurdamente aloprada. E quando eu vejo toda essa situação, começa a vir na minha mente, desses ataques da esquerda a Sérgio Moro, começa a vir na minha mente a eleição de 2018, principalmente naquele período onde o Bolsonaro ele se fortaleceu, no momento que parecia que ele iria cair, que foi o momento do hashtag ele não. O momento do hashtag ele não, que foi aquele momento das mulheres, do movimento feminista contra Bolsonaro, depois da facada, foi o momento mais importante de consolidação de Bolsonaro. Isso porque os ataques a Bolsonaro começaram a se normalizar. Ficou algo normal, algo do cotidiano atacar Bolsonaro. E quanto mais ele apanhava, mais ele crescia, tanto que ele acabou vencendo as eleições. E eu vejo que toda essa situação que envolve Sérgio Moro, ela chegou no impasse, e se os ataques continuarem dessa forma como eles estão, eles vão acabar se normalizando, e aí Moro ele pode sim sair bem fortalecido dessa situação. Porque qualquer ataque, qualquer vazamento que sair, e antes de mais nada, eu acredito que sejam verdade esses vazamentos. Eu acredito que aquele conteúdo seja mesmo do próprio Sérgio Moro. Porque a forma como eu falei, todo mundo trata aquilo, o próprio Sérgio Moro responde as perguntas como que aquilo fosse real, e logo no começo, quando nós tivemos o primeiro vazamento, Sérgio Moro não mentiu, não falou que aquilo era um fake news. Ele basicamente confirmou ao dizer que não havia absolutamente nada demais. Então eu acredito que aqueles vazamentos sejam sim de Sérgio Moro. Eu já falei várias vezes, Sérgio Moro cometeu um erro ao descumprir o artigo 254 do Código de Processo Penal. Ele mantinha relações de proximidade com uma das partes. Ele alterou etapas da investigação, então ele cometeu um erro, cometeu uma fraude, ele acabou cometendo uma ação ilícita e ilegal, porque fere o Código de Processo Penal e outros códigos de ética da magistratura. Mas no campo político, as coisas não são bem assim. E esse ataque, essa forma aloprada que a esquerda está usando para atacar Sérgio Moro, é uma forma que vai acabar elegendo Sérgio Moro futuramente, porque é bem parecido com esse movimento do ele não. Porque agora, qualquer tipo de vazamento que sair, Sérgio Moro vai falar, foram obtidos de modo ilegal com esses vazamentos, são criminosos, são hackers, são bandidos, e esse conteúdo pode estar sendo manipulado. E é por isso que, mais uma vez, eu falo e repito, nós precisamos ter áudios. Os áudios, eles são cada vez mais imprescindíveis. E por que eles são imprescindíveis? Porque o que está em jogo aqui é justamente a veracidade daquelas mensagens. É mostrar que aquelas mensagens são verdadeiras e são de autoria de Sérgio Moro. E uma forma de você comprovar é mostrar que você tem áudios. E eu até trouxe aqui para vocês um livro bem interessante que eu usei durante a graduação, que é esse aqui, Comportamento Organizacional, do Stephen Robbins. E aqui ele fala sobre a comunicação e sobre os canais de comunicação. E ele fala o seguinte, o que é um canal de comunicação? É o meio que você vai transmitir a sua mensagem. Pode ser uma televisão, sinal de fumaça, código Morse, telefone, WhatsApp. Olha só que interessante. As pesquisas mais recentes indicam que os canais diferem em relação à sua capacidade de transmitir informação. Alguns são valiosos por capacidade de, primeiro, manejar diferentes sinais ao mesmo tempo, 2, facilitar um rápido feedback e 3, ser extremamente pessoal. Outros canais são pobres por serem fracos nesses 3 fatores. A conversa face a face tem a mais alta pontuação em riqueza de canal, pois oferece o máximo de informação transmitida durante um episódio de comunicação, ou seja, ela oferece múltiplos sinais de informação, palavras, posturas, expressões, gestos e entonações. Feedback imediato, tanto verbal quanto não verbal, e toque pessoal de estar ali. As mídias escritas em pessoais, como boletins e relatórios em geral, são os canais menos ricos. Então, se você olhar, aqui eu vou trazer bem perto para você, nós temos um canal mais rico, que é o canal de conversa face a face, videoconferência, e o canal mais pobre, que são cartas, e-mails, mensagens de voz, mensagens de texto. E é por isso que nós precisamos, e as mensagens de voz, conversas telefônicas, voicemails estão aqui, estão no meio. E por que nós precisamos das mensagens de voz? Porque as mensagens de voz, os áudios, até mesmo os vídeos, eles vão comprovar de fato que todas as mensagens ali, todo aquele conteúdo é um conteúdo verdadeiro. Se você tiver um vídeo, uma mensagem de voz, você mostra que como que essa pessoa obteve essa mensagem de voz, esse arquivo de áudio. Então, de fato, aqueles vazamentos foram obtidos pelo celular do Dallagnol, pessoas próximas do Sérgio Moro, enfim. E mostra que essas mensagens foram obtidas diretamente das conversas do Dallagnol com o Sérgio Moro. Não dá para você manipular o áudio. Então, as mensagens de texto você até consegue manipular. Mas se você apresentar o áudio,
toda essa argumentação de que as mensagens de texto são manipuladas, de que essas mensagens são falsas, você acaba enfraquecendo esse argumento e fortalecendo essa argumentação de que houve de fato, que essas conversas são vazadas, que o conteúdo é grave, o conteúdo é muito sério. Mas, como eu falei, a forma como a esquerda está tratando esse assunto precisa tomar cuidado, porque caso contrário, Sérgio Moro vai ser eleito pela própria esquerda, que não está sabendo como tratar esse caso. E mais uma vez eu repito, eu falo de modo incansável, é necessário a apresentação dos áudios. Chegamos em um momento em que os áudios se tornaram cada vez mais relevantes. Mas o que você acha? Você acha que a esquerda está conduzindo certo esse caso? Os ataques a Sérgio Moro estão sendo bem feitos? Ou você acha que a esquerda de fato irá poder reeleger Sérgio Moro, como ocorreu com o movimento, irá eleger Sérgio Moro, como ocorreu com o movimento Ele Não? Deixe aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.